Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo do Código Civil comentado. Mas calma aí, se você ainda não viu os vídeos anteriores a esse, dá um pause e dá uma olhada nessa playlist para você ficar por dentro de todos os comentários sobre o Código Civil. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou formada em Direito pela Unisal Campus Lorena, fui aprovada no 32º exame da OAB, sou pós-graduanda em Direito Civil pela Mackenzie e integrante do projeto Professor do Futuro, que é quem está organizando essa sequência de vídeos. Aqui embaixo vocês podem ver meu e-mail. Fiquem à vontade para me mandar qualquer dúvida sobre o que a gente vai conversar hoje, ou então sobre outros pontos de direito civil ou de processo civil. E sem mais delongas, vamos começar a análise do nosso artigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 29 do Código Civil. A gente ainda está discutindo um pouquinho sobre a questão da decretação de ausência. Essas situações, relembrando, são aquelas em que uma pessoa ela desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios, sem deixar nenhuma informação. Então, a gente entra com esse procedimento, esse processo, para poder decretar a ausência, a morte e poder fazer a partilha desses bens. O artigo 29 está localizado na parte geral do livro 1, que é o livro das pessoas, no título 1 das pessoas naturais, do capítulo 3, que é o capítulo da ausência, e da seção 2, que é da sucessão provisória. O que a gente vai ver aqui são alguns desdobramentos dessa fase do procedimento, dessa fase da sucessão provisória. E esses dispositivos que a gente viu nos outros vídeos se trata das pessoas naturais. Então, tudo que foi falado aqui não se estende às pessoas jurídicas. E vamos à leitura do nosso artigo de hoje. O artigo 29 diz que, antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos à deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Então, qual é a intenção desse artigo? Esse artigo ele pretende resguardar os bens dessa pessoa que desapareceu, para que, caso ela volte, o patrimônio dela ainda esteja intacto e possível de usufruir. Assim, ele indica a possibilidade de o que vai ser feito quando um bem começar a deteriorar, ou seja, quando ele começar a estragar, começar a dar problema, ou que ele tem risco de extravio, ou seja, que ele tem risco de se perder. E aí, o que o artigo 29 traz? Que nesses casos que é possível a deterioração ou o extravio, a gente vai converter esse bem móvel em um bem imóvel ou em títulos garantidos pela União. Então, isso vai virar títulos em face da União. Lembrando que, nesse caso, os bens móveis são aqueles que a gente consegue transportar e mudar de lugar. Então, vamos colocar assim um exemplo bem claro. Uma pessoa que some do seu domicílio sem deixar notícias e ela deixa lá um carro, por exemplo, ou uma moto. Segundo a doutrina de Flávio Tartúcio, essa questão do artigo 29 está relacionada à provisoriedade da sucessão, porque nessa parte os herdeiros ainda não são considerados proprietários. Então, aquela posse ali, aquela propriedade, ela é provisória. Haja vista que é expressamente determinado. Então, o próprio código ele determinou o que vai acontecer nesse período de sucessão provisória. Porque se a gente tivesse uma sucessão definitiva, não teria nem a necessidade de tratar sobre essa questão da deterioração. Porque aquela pessoa que ela já passou para a sucessão definitiva, ela já é dona e ela já vai fazer o que for necessário para manter aquele bem. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Silvio de Sá Venosa ele fala sobre esse tema. Segundo o doutrinador,
A qualquer momento, o juiz pode e deve tomar providências para que não se deteriorem os bens do ausente. Porque o código aqui quer resguardar o direito à propriedade, o direito a esses bens. Para isso, o curador deve estar solerte, bem como o Ministério Público. Então, esse requerimento do artigo 29, ele pode ser feito tanto pelo Ministério Público quanto pelo curador dos bens. Como vocês bem se lembram, numa primeira fase desse procedimento de ausência, vai ser nomeado um curador para esses bens. Então, aqui que essa figura do curador que o Venosa ele indica nessa parte do livro. Os bens perecíveis e deterioráveis ou facilmente extraviáveis devem ser alienados e o seu produto aplicado em imóveis ou títulos garantidos pela União. Então, se eu tenho, por exemplo, esse carro, como eu falei um pouquinho antes, ele pode ser vendido e esse valor ser incluído em um bem imóvel, na compra de um bem imóvel, por exemplo. Pode ocorrer que imóveis do patrimônio estejam em estado de deterioração, o que não permite a conservação ou reforma com as forças da herança. Então, a gente vê que esse artigo 29, ele trata especificamente de bens móveis e não se estende aos bens imóveis. Em princípio, o produto da venda deve ser aplicado em imóveis, como eu já acabei de falar para vocês, o que, em tese, proporciona melhor segurança patrimonial. Isso porque um imóvel, se vocês forem pensar numa realidade fática do dia a dia, ele dura muito mais que um móvel. Uma casa, ela demora muito mais para se deteriorar, por exemplo, do que um carro que fica parado no tempo. Caberá sempre ao juiz, como diz o texto, aferir a oportunidade e a conveniência. Então, o Ministério Público ou o curador podem até alegar a necessidade dessa conversão que traz o artigo 29, mas quem vai determinar se é possível ou não é o próprio magistrado. Então, o artigo 29 ele traz essa possibilidade do requerimento, mas a decisão cabe ao juiz ao sinalizar o quadro fático da situação. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado no estudo de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Qualquer problema, qualquer dúvida é só me chamar. Não se esqueça mais uma vez de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até uma próxima. Tchau!